acho que é bem diferente. Sabe o que eu queria falar com você, que a gente trouxe o negócio da igreja? Você falou nessa entrevista que eu estava acompanhando que foi muito importante a igreja para sua história, porque você entende que se você não tivesse passado pela igreja, talvez você não estaria aqui. Com certeza. E é muito doido pensar nisso, porque ao mesmo tempo a igreja também foi meio que a gênese de várias violências que eu vivi e traumas que eu trabalho até hoje, sabe? Tipo, eu não bebo nem fumo. E aí eu tava fazendo um trabalho psicológico que vamos começar a beber sim, Nathalie, porque 2022 não tá fácil. Mas ao mesmo tempo, por quê? Aí por que que eu não bebo nem fumo? Ah, eu não bebo nem fumo porque eu fui da igreja. E aí falaram que meu corpo era um templo de Jesus. E aí sim, meu corpo é um templo de Jesus. E eu sou muito, assim, fiel. Quando eu entro numa doutrina, qualquer uma, eu vou entrar muito na doutrina. E eu vou estar lá todos os dias. E eu vou ser. Eu sou, tipo, disciplinada com coisas externas a mim. Porque com a minha vida pessoal é um caos. Mas aí, quando eu tava na igreja, eu tinha muito isso de, tipo, meu corpo é um templo de Jesus. Depois que eu saí. Não que eu parei de acreditar em Jesus e em Deus. Eu só dei outros nomes e acreditei que ele era muito mais que essa de que o divino é muito mais. Olha, eu ia fazer paz e amor, gente, como é o paz e amor? Mas isso aqui é amor, né? Em Libras. Ah, tá, beleza. É sobre isso, é sobre isso. Não é No ao o vivo, pacto no ao vivo. Desculpa. Aí o corte, né? Nathalie falando que não acredita em Jesus e André Andressa Delgado. Confirmando o pacto. É o pacto dos youtubers e dos criadores de conteúdo pretos da internet. Mas aí, quando eu saí da igreja, eu só dei outros nomes. Eu entendi o que eu acreditava e eu fui encontrar o divino em outros lugares, que tá em vários lugares, eu nem sei o que falar sobre isso, eu só vivo enfim, e me afasto um pouco de organizações religiosas grupais, porque elas têm um poder muito grande sobre as pessoas, quando as pessoas precisam de base. E eu precisava muito de base. Eu era adolescente, eu tinha 15 anos, eu tinha uma relação péssima com meu pai, eu tinha uma relação péssima com a minha madrasta, eu tinha uma relação péssima com o meu corpo, com a minha vida, com a minha sexualidade, com os meus relacionamentos. Eu me odiava todos os dias, eu odiava a cidade que eu existia, eu odiava tudo, eu era um ódio ambulante. E foi a igreja que talvez fez eu imaginar que tudo tinha um propósito. E o senso de propósito que a religião te traz, é uma cama quentinha. Minha casa vai pegar fogo amanhã. É propósito de Deus. Deus tem um propósito. Eu vou ser roubada, vão levar tudo que eu tenho, mas é propósito de Deus, eu vou aprender alguma coisa com isso. E quando você tá na igreja, talvez, você não só tem essa comunidade que te estrutura, principalmente quando você é jovem, porque tem muito investimento no jovem, né? Principalmente no jovem periférico, as igrejas são uma presença fundamental nesses espaços, por mais que a gente tenha milhares de críticas, e ainda mais atualmente, já que igreja e política estão andando lado a lado, e a gente sabe que Bolsonaro foi eleito fundamentalmente por conta da pressão das igrejas evangélicas, em cima de vários cristãos, inclusive, mas a gente sabe que são espaços de vulnerabilidade, às vezes é a igreja que ocupa esse poder de gerenciar esse caos, de mandar uma cesta básica, a igreja mandava cesta básica pra mim e pro meu pai quando a gente tava sem nada em casa, exato, ou de te colocar em um projeto social, ou eu comecei a fazer aula de teatro por conta da igreja, a igreja pagou pra mim fazer um curso em Ibiúna, uma semana de circo e teatro, pra eu trazer e multiplicar nos ministérios da igreja. Então, se não fosse a igreja, por mais que ela tenha sido muito violenta, eu não teria construído um senso de comunidade, de identidade, e não teria arrancado uma culpa, né, que era muito individual, eu sou horrível, a vida é horrível, tudo é horrível. Não, eu sou o xodozinho de Cristo e há um propósito em tudo que acontece em minha vida. Então, isso me tirou um peso muito grande e é muito importante. Então, hoje em dia, às vezes eu fico pensando, nossa, e se eu tivesse um filho? Porque aí, às vezes o TikTok tá num algoritmo de me mandar coisa de gravidez e filho. Eu não sei o que ele tá entendendo sobre a minha vida, mas eu acho muito interessante ver esses vídeos de como que você cria um filho certo, sabe? Tem muitas mães, psicólogos que estão... quando você faz isso com a criança, você destrava esse trauma. Porque, cara, os nossos pais criaram a gente, tipo, sem noção nenhuma disso, sabe? E a gente é cheio de trauma. Eu só sou traumas infantis e adolescentes. E aí ver esse tipo de conteúdo é interessante porque você percebe como você tem construído uma outra forma de, sei lá, de ver o mundo e ver as pessoas e as pessoas nessas relações que são tão primordiais. E quando você não tem isso, a igreja desempenha esse papel. Um papel muito bruto, muito violento, principalmente se você sai da regra. Eu, graças a Deus, era muito disciplinada, graças a Deus. Era muito disciplinada, mas aí no momento em que me entendi uma pessoa LGBT já não cabia mais. E aí eu fui... Aí que pega, né?